Olá, eu sou Leandro Silva, pastor e professor de teologia e grego em vários seminários pelo Brasil. Eu vim aqui nesse vídeo falar de um assunto muito importante, o qual eu coloquei o tema Levando a sério o arrebatamento da igreja. Um bom teólogo que seja biblicamente responsável vai se aprofundar nos temas teológicos e bíblicos, levando em conta os escritos antes dele, os escritos de autores estudiosos do passado que se debruçaram sobre assuntos teológicos e bíblicos, também os pais da igreja que desde o primeiro século estão estudando teologia e se aprofundando na Bíblia Sagrada e nos escritos do Antigo Testamento, para nos trazer assuntos da prática da vida cristã. Isso é muito importante que a gente entenda. Mas nada vai substituir um estudo aprofundado na Bíblia Sagrada. Só ela, que é a nossa mestra, regra de fé e prática, para aprendermos dela e compreendermos os assuntos que são da vontade do Senhor para a minha e para a sua vida. A escatologia é um dos temas mais controversos que são estudados através da Bíblia. Muitos livros, textos e interpretações são feitas em relação a vários pontos e vários temas da escatologia. Você com certeza conhece já milênio, tribulação, 70 semanas e outros assuntos. E esse vídeo é para falar exatamente sobre o arrebatamento. Porque quando nós estamos estudando um assunto e a Bíblia não fecha a questão em um assunto, nós não devemos também fechar a questão se queremos ser biblicamente responsáveis. Mas se a Bíblia afirma com certeza um assunto, nós devemos então com certeza afirmar aquilo que a Bíblia diz. Infelizmente, a maioria dos cristãos não fazem isso. Não estudam a palavra de Deus dessa forma, ficam à mercê de estudos bíblicos mastigados. Na era que estamos na internet, quantos estudos bíblicos estão mastigados e são possíveis de serem vistos pelo YouTube e sites na internet. E aí surgem os gurus da internet, celebridades, muitos são pastores, outros estudiosos, professores, que querem então pegar essa brecha e lançarem vídeos e temas, e muitos até cobram por isso, para darem então o seu conhecimento para as pessoas. E tem cada coisa estranha na internet, na verdade, tanto besterol, tanta coisa, que olha, só uma vida inteira para você poder assistir tudo que tem, de todas as cores, denominações, e cada vez mais aumentam e inventam sobre a palavra de Deus. Mas esse assunto especial, a escatologia, e esse tema, o arrebatamento, tem me chamado a atenção desde sempre, e muito mais agora, que a maioria de nós está profundamente comovido com a novela da Record, né? O tema arrebatamento que está então passando pela novela da Record. E você com certeza já deve ter assistido a novela, ou pelo menos o vídeo, onde acontece o arrebatamento ali na novela. Os autores afirmam que fazem baseados na interpretação bíblica e teológica, que nós chamamos de pré-tribulacionista. Mas muitas pessoas estão vindo na internet ou em pregações falando que isso não existe, o arrebatamento secreto não existe, e ridicularizam até a posição de quem fala isso. Mas eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que a doutrina do arrebatamento secreto é bíblica e encontra respaldo na história e na teologia cristã. Fazendo essa afirmação, eu quero então refutar algumas coisas que nós vemos aí pela internet. Em especial, um vídeo me chamou a atenção, que é o vídeo do Dr. Rodrigo Silva, um pastor adventista, especialista em arqueologia, história de Israel e história bíblica. Ele é imbatível. Admiro o trabalho do Rodrigo e acompanho os seus programas na TV Novo Tempo e nos vídeos na internet sobre o seu programa Evidências. Quando ele fala desses assuntos ao qual ele é especialista, realmente ele tem base e aprofundamento nos assuntos. Mas quando o Rodrigo se debruça nos assuntos bíblicos e teológicos, ele deixa a desejar. Em especial, nesse assunto, o arrebatamento secreto. Ele veio com um vídeo
que está circulando na internet, o nome Apocalipse e o arrebatamento secreto. Ele declara que é contra o arrebatamento secreto. Ele não acredita que o arrebatamento secreto irá acontecer. Eu não tenho intenção aqui de julgar a pessoa do Rodrigo Silva e nem toda a sua obra, o seu ministério. Eu quero apenas refutar os pontos que eu alistei aqui como 8 pontos que ele elencou no seu vídeo. Eu quero refutá-los, mostrando que a doutrina do arrebatamento secreto é bíblica, encontra respaldo, e alguém pode crer e pregar essa doutrina com a base bíblica, diferentemente do que Rodrigo tem falado no seu vídeo. Então vamos lá, falar 8 pontos aí, talvez 8 pedras no sapato dos pós-tribulacionistas, e entender melhor esse assunto da escatologia, o arrebatamento secreto. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero falar, eu estou resumindo cada ponto com frases que Rodrigo Silva falou em seu vídeo, ok? Primeiro ponto é uma frase dele. Desde a escrita do Apocalipse até 1830, não houve ensino na igreja sobre arrebatamento secreto. Errado. Existem textos antigos dos pais da igreja, vou citar aqui alguns, que mostram que esse ensino, ou pelo menos a menção de raciocínio por essa linha de pensamento pré-tribulacionista, que a igreja será retirada, sim, pelo arrebatamento secreto. Eu quero citar aqui os mais antigos. Uma pequena pesquisa nos pais da igreja, pais apostólicos, você vai ver Efrem, o sírio, 373 depois de Cristo. Ele escreveu um livro que foi traduzido para o inglês, On the Last Times, the Antichrist and the End of the World. Ele escreve, um trecho eu quero dizer apenas, preste atenção. Porque todos os santos e os eleitos de Deus são reunidos antes da tribulação que está para vir, e são levados ao Senhor, a fim de que não vejam a confusão que está para submergir o mundo por causa de nossos pecados. Veja bem claro o trecho antes da tribulação que está para vir, e serão levados pelo Senhor. Ou seja, uma clara menção a esse texto. Outro que existe também, desse período antigo, é o Frei Dalcino, 1307, século XIV. Ele tinha seguidores, ele sofreu uma perseguição papal severa no seu tempo, foi considerado herege e foi considerado também um herói do seu tempo. E os seus discípulos escreveram sobre ele, e também com um texto que claramente expressa, veja isso, século XIV, claramente expressa a ideia do arrebatamento secreto. A tradução aqui é de um trecho de um texto, veja só. O anticristo entrou nesse mundo dentro dos limites dos referidos 3 anos e meio, e depois de ter vindo, então, ele, Dalcino, e seus seguidores, seriam transferidos para o paraíso, onde estão Enoque e Elias, e dessa forma serão preservados ilesos da perseguição do anticristo. Isso é a tradução do trecho do livro A História do Irmão Dalcino, escrito em 1316, e citado um trechinho da Enciclopédia Popular da Bíblia. Então podemos ver, nesse primeiro ponto, que existem textos antes mesmo de 1830, escritos antigos, falando sobre o arrebatamento e mencionando. Então, Rodrigo está equivocado. Segundo ponto que Rodrigo traz no seu vídeo, a seguinte frase nós encontramos. Darby foi o primeiro a pregar sobre o arrebatamento secreto, inspirado nos escritos do padre jesuíta espanhol Francisco Ribeira. Errado. Já citamos aqui 2, antigos, muito antes de 1830, que falavam sobre o assunto. E mais, se nós entrarmos na questão dos estudos de Darby, Darby não baseou seus estudos nos escritos de Francisco Ribeira. Darby baseou seus estudos nos escritos de um padre chileno chamado Manuel Lacunza. Esse padre, ele escreveu sobre o assunto e terminou em 1790 e não foi na época de 1500 como Rodrigo afirma. Rodrigo também diz nessa parte do vídeo que nós devemos checar as fontes, que é uma questão de história, é só ir lá e checar. Parece que Rodrigo quer desmerecer
estudos teológicos que tenham base em estudos de teólogos católicos. Ora, não se pode falar de estudos teológicos cristãos antes de 1517 como católicos, porque a igreja era uma só, não era católica, era cristã. Todos os estudos eram de cristãos que depois vão ser católicos. Não há demérito nenhum em estudar algo que um teólogo católico escreveu. Mesmo após a Reforma Protestante, estudos e pesquisas eram feitos por monges católicos e se utilizava de fontes do primeiro século do cristianismo. O próprio Martinho Lutero era um monge, foi precursor da Reforma Protestante, mas ele era um monge, além de outros nomes importantes. Posso citar aqui Jerônimo Savonarola, padre domiciliano, considerado um pré-reformador. Francisco Ribeiro e Lacunza se utilizaram dos estudos de pais da igreja, como Papias, Irineu de Leão, Justino Mártir, Tertuliano, entre outros pais que escreveram a sua visão a respeito do fim do mundo e da vinda do Senhor. É verdade que a igreja protestante vai produzir obras muito importantes, teológicas. Podemos citar a grande obra do Calvino, Institutos da Religião Cristã, que se deu em 1536. O cerne da escatologia da época era apontar o papado e a igreja católica como anticristos. A teologia protestante apontava isso. E os escritos católicos posteriores vieram para combater essa ideia, né? E então se projetou o futurismo. Agora, quem hoje, em sã consciência, afirma com certeza absoluta que o Papa é o anticristo? Poderá vir a ser? Não sabemos. Mas devemos essa visão futurista aos irmãos católicos, os padres estudiosos. Não há demérito nenhum em basear um estudo teológico também nos escritos de católicos. Lógico que seus escritos não vão suplantar a Bíblia, mas eles podem nos ajudar e nos mostrar muitas coisas que não vemos. Outros pregadores, antes de Darby, já falavam também do assunto, voltando agora a pregadores cristãos evangélicos. Em 1742, Morgan Edwards escreveu um livro chamado Arrebatamento Pré-Tribulacional. Ele foi um pastor batista, pregador influente, fundou a Universidade de Brown, nos Estados Unidos. O que Darby fez, então, foi compilar. O pregador, escritor John Nelson Darby, ele foi o primeiro a sistematizar o ensino e catalogá-lo e chamá-lo, então, denominá-lo de dispensacionalismo. Isso em 1830, ele era dos irmãos Plymouth. E esse estudo, esse sistema, foi fortemente espalhado pelo mundo com a Bíblia de referência Scofield, a partir de 1909. Ela foi vendida aqui no Brasil também. Esse sistema foi difundido e pregado muito pelos evangelistas americanos, principalmente porque usava a Bíblia Scofield, e os comentários dos textos bíblicos dessa Bíblia. Como na época a maioria da teologia, a posição teológica escatológica era pós-tribulacionista, a Bíblia de Scofield foi tomada como herege. Muitos evangélicos desprezavam a Bíblia, falavam que ela era herética, mas uma breve pesquisa, faça aí, sobre o nome Scofield, você vai verificar que Scofield foi um homem de Deus, um ministro presbiteriano, investiu em treinamento cristão, ele foi influenciado por Moody, inclusive se converteu numa pregação, numa campanha de D.L. Moody, e depois, passado o tempo, pastoreou a igreja de Moody. Ele também foi influenciado por Hudson Taylor, e enviou missionários para o campo através do ministério de Hudson Taylor, ou seja, dizer que Scofield e a sua obra eram heréticas é desonestidade teológica. Terceiro ponto que Rodrigo coloca em seu vídeo, ele diz assim: Lutero e os grandes reformadores não acreditavam em arrebatamento secreto. Nesse ponto, Rodrigo está meio certo. Mas ele não apresenta toda a informação, ele para naquilo que lhe convém. A teologia luterana, na sua maioria, é pós-milenarista. Os teólogos luteranos normalmente entendem que nós já estamos vivendo os últimos dias, ou seja, nós já estamos no milênio.
A característica dessa posição pós-milenarista é que a igreja já vive na presença de Deus e o seu reino, né, está esperando apenas a plena manifestação desse reino com a vinda visível de Cristo, que vai acontecer numa segunda vinda. Então, a posição pós-milenarista não compreende o arrebatamento. Essa é uma posição escatológica, tem seu lugar, tem textos bíblicos que baseiam, podemos aferir que essa é uma possibilidade. E o fato de Lutero e muitos teólogos reformadores não falarem nada sobre o arrebatamento é justamente porque não creem dessa forma. Eles não creem que o arrebatamento é secreto. Mas não há uma única linha nos reformadores dizendo contra ou a favor. Não dizem nem contra, nem a favor. Se já existiam textos, já citados aqui, com a base pré-tribulacionista, ou pelo menos a ideia, a menção de um arrebatamento secreto, por que Lutero e os pré-reformadores nunca falaram nada contra nem a favor? Ora, isso invalida a doutrina? É lógico que não. A palavra de Deus é inerrante, não Lutero. O próprio Lutero criticou a doutrina da infalibilidade papal, que dizia que aquilo que o Papa falasse era lei. Eu entendo que Lutero não vai ficar chateado se nós discordarmos dele em algum ponto. Afinal de contas, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é a palavra de Deus e não as palavras de Lutero. Baseado na palavra de Deus e à luz dessa posição pré-tribulacionista, Lutero está equivocado.